Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar um pouco melhor, em um vídeo separado, a questão dos acordes, de como a gente pode montar acordes na mão direita, o mesmo acorde, tá? Com sonoridades diferentes. Então, presta atenção. No último vídeo eu trabalhei bastante nas tonalidades de Sol maior e não tanto na tonalidade de Ré maior, mas mostrei também um pouco a tonalidade de Ré maior. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o Sol maior, o acorde de Sol maior, que é o acorde que tem as notas Sol, Si, Ré, tá? E vamos trabalhar isso aqui de outra maneira também. Então, quais são as possibilidades que eu tenho de montar esse acorde? Sol, Si, Ré, Si, Ré, Sol, Ré, Sol, Si. Não é isso? Então eu tenho aqui o acorde na posição fundamental, o baixo é fundamental, o acorde na primeira inversão, o baixo é a terça, e o acorde na segunda inversão, o baixo é a quinta, tá? Então, quando a gente trabalha dessa maneira, pensando nessa possibilidade toda aqui, ó, olha o que acontece. A gente pode pensar em encadeamentos quando a gente vai fazer as progressões do acorde. Então, a progressão 1, 4, 5, 1, eu tenho ela toda aqui na mão, sem precisar deslocar muito a minha mão. Eu tenho então o acorde do primeiro grau, que é o Sol maior, partindo primeiro aqui da posição fundamental, ele, né? Então, posição fundamental, Sol maior, o quarto grau, que é o Dó maior, eu vou estar com ele aqui, ó, na segunda inversão. Por quê, ó? O Sol, na verdade, é uma nota comum entre os acordes de Sol maior e Dó maior, né? Então eu mantenho aqui, tá? Sol maior, Dó maior, Ré maior, Fá sustenido, Lá e Ré, né? Esse está na primeira inversão e esse eu volto para a posição fundamental, que foi de onde eu parti. Então, 1, 4, 5, 1, Sol, Dó, Ré e Sol. Ficou a mão nessa maneira aqui, por quê? Porque eu saí tudo aqui, no meu primeiro grau eu saí da posição fundamental. Só que se eu mudar, eu também vou ter os acordes aqui na mão. Eu agora vou sair aqui da primeira inversão. Então, ó, 1, 4, 5, 1. Ó, primeira inversão, fundamental, o Dó agora vai estar na posição fundamental, segunda inversão no Ré e voltei para a primeira inversão do Sol maior. E eu posso fazer ainda da outra maneira, que é começando com o Sol aqui na segunda inversão. Então eu tenho aqui Sol, primeiro grau, Dó na primeira inversão, que é o quarto grau, e depois o Ré na posição fundamental, e finalmente o Sol na segunda inversão. Se a gente olhar esses 3 graus, a gente vai ter sempre um na posição fundamental, um na segunda inversão, um na primeira inversão e volta, certo? Depende só de onde eu vou começar. Fundamental, segunda, primeira, fundamental. Primeira, fundamental, segunda, primeira. Segunda, primeira, fundamental, segunda. Esses
treino é maravilhoso para você ganhar o quê? Autonomia no instrumento, tá? E aí quando você começa a colocar a mão esquerda, claro que a mão esquerda, por ser o baixo, você vai descaracterizar a inversão, né? A inversão ela vai acontecer aqui na mão direita, entretanto se eu der o 1 aqui, eu não estou mais aqui na primeira inversão, eu estou aqui na posição fundamental. A minha mão direita está invertida aqui, ó. Mas o som que a gente está ouvindo é da posição fundamental, por causa desse baixo aqui que está na fundamental. Então, ó, esse é um ótimo treino. 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 1. E você vai mudando a sonoridade à medida que você vai caminhando nas diferentes regiões do teclado e nas diferentes posições também, porque o ouvido humano ele escuta muito bem as notas extremas. Quando a gente toca isso aqui, basicamente a gente ouve, vai ouvir bem certo? O que está aqui no soprano, é o que a gente chama aqui de soprano. Se eu mudar o soprano para cá, olha o que vai acontecer. Tá? Ó, eu passei a ter se eu mudar ainda mais o soprano, ó, o que eu vou ter agora. Certo? E o melhor é que tá tudo na mão, você não precisa ficar mudando de posição, né? Mesma coisa, treinar em outras tonalidades, como eu falei, em Ré maior. Primeiro grau é Ré, quarto grau é Sol, quinto grau é Lá, primeiro grau é Ré. Então aqui, fundamental, segunda, primeira, fundamental. Aí eu mudo. Primeira, fundamental, segunda, primeira. Mudo de novo. Segunda, primeira, fundamental, segunda. Certo? E se você treinar isso em todas as tonalidades, ótimo, melhor, porque você vai ganhar domínio, né, dessas mudanças e você começa a ganhar muita autonomia para você trabalhar a transposição, né? Como eu falei, no último vídeo eu fazia uma modulação, né? Eu tirava minha música de Sol maior e mudava ela para Lá maior. Como eu conheço aqui também os acordes, tá tudo na mão, certo? Se eu mudar para Fá maior, ok? Mas isso é um treino, certo? Isso leva tempo. O que é que você precisa fazer? Praticar, ok? Primeiramente, né, de forma bem lenta, mudança do acorde, né? Depois liga o metrônomo e aí começa a fazer dentro de um tempo, e aí vai. Lembra, o estudo de música requer prática, requer dedicação, não é aquela coisa assim, vou estudar música, comprei um instrumento e estou assistindo umas aulas e virei músico. Não, não é assim, requer prática, né? Grandes músicos estudam 12 horas, 14 horas por dia, né? Existe gente que estuda até mais do que isso em uma determinada fase da vida, né? E é necessário, né? Se você quer ser um bom instrumentista, um virtuoso, um cara que conhece muito bem de um instrumento, muita dedicação, né? Beleza. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco. O vídeo anterior, que tem o link aí, ele ficou um pouco complexo, né? O que eu explico
azul da cor do mar, ele ficou um pouco complexo, um pouco longo, mas esse eu espero ter clareado um pouquinho as coisas para vocês. Obrigadíssimo, forte abraço, não para de ouvir nem para de pensar, hein? Valeu e até a próxima.